Galera, bora acompanhar as últimas informações aí sobre Palmeiras e Chelsea, né? Já temos esse duelo definido. Sexta-feira vai acontecer a partida. E vimos ontem que o Fluminense eliminou a Inter de Milão, né? Time europeu gigante aí, parabéns ao Fluminense. Possível adversário do Palmeiras. O pessoal da FPN que vai trazer as últimas informações, comentários sobre essa partida. Galera, quero deixar os créditos da FPN Brasil. Chega deixando o like no vídeo, se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sino de notificações para você sempre receber conteúdo atualizado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas nós estamos aqui na porta já do Nova Care Complex, CT do Philadelphia Eagles e casa do Palmeiras nessa semana. Daqui a 30 minutinhos, mais ou menos, a gente vai ser liberado para ver os primeiros 15 da segunda atividade do Palmeiras aqui na Filadélfia. Ontem à tarde o time já treinou, fez seu primeiro treino depois da folga na classificação contra o Botafogo. Ontem só foram a campo os jogadores que não entraram em campo, com exceção do Mikael e do Everton, enquanto a maior parte dos jogadores que atuaram contra o Botafogo no sábado ficaram na academia fazendo regenerativo. Ontem a gente teve até aquele susto do weather delay, né? O alerta de tempestade aqui foi acionado, a gente quase que não conseguiu ter imagens do treinamento, o treinamento percorreu bem, mas antes os jogadores tiveram que ficar ali dentro de um casulinho, a gente também, nós jornalistas também ficamos, um bastidor até na hora que fui gravar o boletim para nossa programação. Na hora que eu estava terminando começou a cair um pé d'água e a gente ficou todo encharcado por conta da chuva, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o boletim para mandar para a programação. Agora, hoje, a expectativa é para saber se o Paulinho também vai estar entre aqueles que vão estar no gramado. A gente sabe que o Paulinho está com todas as limitações por conta do problema que ele tem físico. O Abel Ferreira, no último final de semana, confirmou que após o Mundial ele vai fazer a operação. E ontem, o Dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, falou um pouco sobre isso. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação então ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar então futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Tá aí então a fala do Dr. Pedro Pontin. O Palmeiras, como eu falei, volta a campo hoje. A gente fica nessa expectativa do Paulinho. E eu vou dar aqui, já entrando aqui, vou devolver para vocês aí do estúdio para já entrar aqui, porque o sol tá dando moca e a gente vai ali para um pouco do ar-condicionado para curtir um pouquinho, dar uma relaxada nesse calor que tá complicado aqui na Filadélfia, meus amigos. Chove e fica mais quente. Tá parecendo o Rio de Janeiro no verão. Como é que é a expressão? O sol tá o quê? Tá dando moca, tá dando moca. Tá bem complicado, tá bem complicado. Conhecia essa, prof? Nunca ouvi essa. Se o professor Celso não conhecia, então eu não tenho vergonha moca. de dizer que eu também não. Nunca ouvi. Tá dando moca. Tá dando moca. É vivendo e aprendendo. A gente tá vendo, sempre cara? aprendendo na vida. Boa. Hoje o Eugênio não tá aí para explicar essa expressão carioca para vocês, infelizmente. Eu não sei Carioca. explicar essa expressão É não, que- mas é que ela é moca- carioca. É que Moca pra gente é outra coisa, né? Moca pra gente é o bairro. Bira, pra fechar, rapidinho, hein? Porque o Tiagão tá lá na Filadélfia. Cuidado, hein? Cuidado. Dica Cuidado, gastronômica cuidado. pra você, Thiago, do Bira. Então, você sabe que nos Estados Unidos é muito comum as cidades terem só um time de cada esporte, né? Na Filadélfia é isso.
tem um time de futebol americano, um de basquete, um de beisebol e um de hóquei no gelo. E um de futebol. Então, assim, e agora vai ter um da WNBA também, que anunciaram essa semana. Então, assim, não tem, às vezes não é muito comum ter a rivalidade dentro da cidade, né, entre pessoas que torcem para times diferentes na mesma cidade. A grande rivalidade da Filadélfia é qual lanchonete faz o melhor Philly cheesesteak. Philly cheesesteak, que assim, seria um bife, uma carne? Não, é um sanduíche com carne que é cortada bem fininha, assim, como em fatias, com queijo derretido. Bota uma cebolinha ali. Com molhinho Muita cebola. Muita cebola. É muito bom. E daí tem a grande bom. rivalidade, porque são duas lanchonetes que ficam uma na frente da outra. A Pat's e a Geno's. Então, uma na frente da Pat's é do Pet, né? É Geno's, G-N-O. Geno's, uma na frente da outra. É a grande rivalidade da Filadélfia. Quem inventou, qual das duas lanchonetes inventou e qual tem o melhor. Entendeu? Eu soube que Vinícius Moura esteve aí semana passada de férias. Grande narrador. E eu dei todo o roteiro do Philly cheesesteak, ele comeu, ele vai fazer uma postagem no Instagram, tô cobrando ele aqui em público. Tiagão vai lá. E colocando lá os melhores Philly E cheesesteak. você é Pets ou é Dinos? Eu nunca fui pra Filadélfia. Ah. Mas eu sei que existe Dá essa dica rivalidade. mesmo sem não Só ter na ido. Ele teoria. é monstro. Na teoria. Então, eu já comi o Philly cheesesteak em outros lugares, mas o da Filadélfia é o da Filadélfia, né? O Thiago vai Então um fica aí. almoço e outro na janta Mas e já, depois eu já passo no resolve a WhatsApp história do ali, eu clássico. passo as coordenadas pro Thiago. Boa. Tá aí, Tiagão, pra você, hein? Perfeito. Só quero ver o relógio do Thiago aí, que ele Perfeito. foi ver a Não, hora, aquela hora. Eu gostei do relógio do Ele Thiago. esqueceu que tá sem relógio, ele foi olhar a hora lá. Agora são exatamente 9h39 no horário de Filadélfia e 10h39 no horário de Brasília. Espetacular. É o Sem relógio sabe melhor. É o relógio que- invisível, entendi. Valeu, Thiago do Amaral, ao vivo. Muito obrigado, amigo. Bom trabalho. E o legal é que para decidir, você tem que comer Pets e Dinos. Né? Você tem que comer dois para escolher um. Você tem que ter o parâmetro. Vinícius Moura Tem- fez isso. tem que se submeter a esse sacrifício de comer os dois. Bira, grande, hein? Grandes recomendações, dicas Boa. gastronômicas de Bira Leal. Vamos lá, tela de quem? Do Paulinho? Ele falou de um filé com queijo tão lindo aqui que eu até desconcentrei, rapaz. Que negócio. Perto da hora do almoço ainda. Dosando minutos, os 15 jogos de Paulinho no Palmeiras. Minutos incluem acréscimos. Então ele atuou até 30 minutos em 6 jogos, entre 30 e 40 minutos. Não, desculpa. 5 jogos até 30 minutos. Não é isso? Isso. E entre 30 e 40, 6 jogos e 4 jogos mais de 40 minutos. Independentemente dos números, que fica na lembrança são os gols importantes, né? Os bons jogos que o Paulinho tem feito com pouco tempo, não é isso? O gol contra o Inter Miami recoloca o Palmeiras no jogo para virar primeiro colocado do grupo e fugir do Paris Saint-Germain. Exato. E daí o gol contra o Botafogo, e para pegar o Botafogo, o gol contra o Botafogo decide o jogo e classifica o Palmeiras. Só o dinheiro que o Paulinho deu ao Palmeiras nesses 2 gols, ao fazer o Palmeiras empatar com o Inter Miami, que tem a premiação do empate, o Palmeiras ganhar do Botafogo, tem a premiação da vitória, e mais o Palmeiras avançar uma fase a mais, porque talvez fosse eliminado se pegasse o Paris Saint-Germain nas oitavas, já pagou o salário do Paulinho por todo esse tempo que ele tá parado. E vai ficar ainda. E gols à parte, ele muda a dinâmica do Palmeiras, né? Ele dá uma outra vida ao ataque do Palmeiras. Ele participa de uma maneira muito mais efetiva do que muita gente que tem mais minuto e mais expectativa, se é que vocês me entendem. E isso só aumenta... Tá falando do Tigrinho? Do Tigrinho, Vitor diretamente do Tigrinho. Do jogo do Tigrinho, que não tem sido aquele jogo. E isso só aumenta a angústia em relação ao que esse rapaz poderia fazer na sua melhor forma, né? Então agora já está definido que haverá uma outra operação. É uma fratura por estresse. Seja para ficar bem, né? De vez, né? Ficar bom. É, porque o cálculo do torcedor é simples. Se com esses minutos ele faz tudo isso, imagina no auge da forma. A gente sabe que é um jogador que veio realmente para elevar o patamar do Palmeiras, que vem sendo muito alto há muito tempo, né? E que legal que aconteceu essa questão do Mundial pro Paulinho, porque poderia ficar muito marcado negativamente por algo que não é culpa dele, né? Uma fratura que teve tratamento, não se recuperou. E, assim, no começo, os jogos que ele vinha tendo, não vinha tendo grande atuação, que é completamente compreensível pelo que ele está passando fisicamente. Então, poderia ser uma temporada extremamente traumática, de alguém que mal conseguiu jogar, não conseguiu render no seu melhor nível por conta disso, vai ter que passar por outra cirurgia, mas mesmo assim, com toda a limitação, com todo o desafio,
ele mudou totalmente a história do Palmeiras no Mundial. E ainda que a temporada, não sei, tomara que ele volte e consiga ainda jogar depois do Mundial, consiga voltar na reta final da temporada e possa jogar. Mas o saldo acaba sendo positivo mesmo ele tendo jogado tão pouco. E mostra o potencial desse jogador, né? A gente já viu no Atlético Mineiro. Uma pena também na passagem do futebol europeu no Bayer Leverkusen, muito também por conta de lesões. Isso acho que acabou minando muito o que ele poderia ter feito no futebol alemão, mas jogador espetacular e que legal que ele pode estar no Mundial escrevendo um primeiro ano, assim, extremamente positivo mesmo, um pouco jogando por conta dessa limitação que não é culpa dele. E mostra também o equilíbrio emocional dele. Também. Né? Da cabeça, sabendo que atua pouco, e mesmo o pouco que pode atuar, contribui. Quer dizer, como é que ele consegue separar essas coisas mentalmente, assim, não se deixa bater. Tanto, né, professor, para estrear Pois pelo é. Palmeiras. Não é só se deixar bater, mas também não se deixar pressionado, né? Porque ele sabe que ele custou caro, ele sabe que ele é um investimento alto, que o clube, que os companheiros de time que dividem vestiário com ele contam com o futebol dele, ele foi contratado para isso e não está conseguindo entregar. Então, isso cria uma pressão para o jogador. Ele próprio se pressiona e, às vezes, ele entra muito ansioso para querer resolver e mostrar que valeu a pena investir. E, às vezes, o jogador até se complica nessa ansiedade, nessa pressão que ele próprio se impõe. E o Paulinho está conseguindo resolver. Eu imagino que o Paulinho esteja um pouco leve em relação a isso. Ele deve estar chateado de não poder jogar. Deve estar, não. Ele certamente está chateado por não poder jogar, mas ele sabe que, pelo menos assim, dentro do que ele pôde, ele entregou. E no momento de pressão, não só nele, mas em cima do Palmeiras. Porque esse é o ano que o Palmeiras foi lá e colocou o dinheiro. Então, assim, era um time extremamente bem sucedido dentro do planejamento, né, da sua administração e dentro do trabalho excelente do Abel Ferreira, mas nesse ano acho que houve uma cobrança maior em cima do Palmeiras justamente por investimentos como o do Paulinho, como o do Vitor Roque. Antes você já teve, ainda que não seja um investimento que ele veio a fim de contrato, mas do Felipe Anderson. Então você vê um Palmeiras se mobilizando muito mais em contratações, então tem toda essa pressão. E aí, para o Paulinho, tendo essa dificuldade, acho que isso acaba tirando um peso mesmo, embora tenha essa frustração de não poder estar jogando. E mais um ponto positivo para o Abel pela maneira inteligente e paciente que ele tem usado o Paulinho. Né? Então é mais um fruto desse trabalho tão assim, coerente, tão consistente, que permite esse tipo de coisa. Ou fosse um outro momento de um outro clube qualquer, o Paulinho ia ser visto como salvador da pátria, ia ter uma pressão para jogar e bota para jogar os minutos que dá. E o Abel tem controlado isso muito bem também. E provavelmente o Abel tem que trabalhar muito, imagino eu, a cabeça do Estevão para essa continuidade do Mundial. Se o Palmeiras passar, ou se não passar, seria o último jogo, mas enfim, claro que o Verdão quer passar. E exatamente quando ele vai jogar contra o Chelsea, num Mundial em que ele deu uma declaração, que alguns não gostaram, que ele, né, fez um barulho e tal. Ele, na minha visão, foi sincero, talvez nem precisasse, né, ou não devesse, mas enfim, eu não vi nada demais, mas chamou a atenção ele dizendo que está com dificuldade para focar, porque já está negociado, está aí há poucos dias, talvez, de ir para um clube europeu, para uma transferência para o Chelsea. Eu, na minha cabeça, fico me imaginando que é inevitável o cara pensar naquilo, mas ele tem que focar no Palmeiras, ele ainda é jogador do Palmeiras. E sábado tem Chelsea e Palmeiras. Justo, e aí, o Bia? Chelsea nunca. Então, Sexta-feira, já mudei para sábado. Assim, Sexta-feira. O torcedor do Chelsea, a imprensa inglesa, estão de olho no Estevão. Eles ficam de olho no Estevão, sabendo que é uma grande promessa. O novo Neymar, isso é o novo Neymar, né? É o que o Chelsea Vocês contratou. estão falando do novo Neymar? Eu vi algumas menções já disso, assim. Espero que seja o velho Neymar. E assim, teve até gente o torcedor do Chelsea, que depois da derrota do Chelsea para o Flamengo, até viu um lado positivo disso, pensando, isso mostra como o futebol brasileiro tem um nível alto, mostra como o jogador que a gente contratou, que é estrela lá, ele tem um nível alto. Eles estão pensando muito no Estevão. Mas eu acho que é uma questão interna dele. Eu não acho que o Chelsea está mandando um recado ali para pressionar. Óbvio que não. Até seria um absurdo fazer isso. Mas eu acho que o próprio Estevão se pressiona porque, assim, ao mesmo tempo que ele quer ganhar pelo Palmeiras, assim... ele tem que focar no Palmeiras, tem que focar em ganhar o jogo, é quem paga o salário dele ainda, é o time que ele foi formado, o time que apoia. Tudo isso é verdade, eu tenho certeza que ele está pensando nisso, tá? Mas, assim, ele é um ser humano.
Ele é um ser humano. O ser humano tem emoções que você não consegue controlar. É um ser humano de 18 anos de idade. 18 anos. Um ser humano de 47 como eu já não consegue controlar as emoções sempre. Mas um de 18 menos ainda. Então, você não consegue controlar suas emoções. Se ele se sentir pressionado, se ele se sentir na necessidade de ter que mostrar serviço, ele só está mostrando que ele é um ser humano. O Di Maria saindo do Benfica é uma coisa. Ele sair do Palmeiras para o Chelsea é outra completamente diferente. O Massantuono também jogou pelo River, já sabendo que vai sair para o Real Madrid. Eu só acho que ele, até por ser um ser humano, não devia ter cometido esse sincericídio de ter falado. Porque aí a torcida do Palmeiras começa. Já tem a história de que o rapaz não rendeu em jogos que a torcida gostaria que rendesse, fazendo gol em clássico, aquela história toda. O cara que joga contra o Cuiabá acaba botando muita lenha nessa fogueira, entendeu? Se ele ficasse na dele e não falasse nada, teria evitado um estresse. Eu também acho que não foi benéfica a declaração para ele. De fato, era melhor não ter falado. Mas eu acho que tem uma repercussão muito grande em cima de algo que, sinceramente, acho que se fez muito alarde em cima dessa declaração. E acho que você tem que considerar... é um garoto de 18 anos, assim, que está no momento... Acho que foi até o Zupac que trouxe alguns dias atrás... Como ele é a imagem do Palmeiras no Mundial. De repente, ok, você está aqui no Brasil, sendo um garoto extremamente promissor, se falam de você. Agora ele está num nível global, em que ele está lá nos Estados Unidos, vendo outdoor com o rosto dele e tudo mais, com toda expectativa, imprensa inglesa falando. Você tem que considerar isso. E a declaração dele, acho que também foi um barulho muito grande, porque ele só foi sincero. Ele não estava falando, ele não foi desrespeitoso com o Palmeiras, ele não faltou profissionalismo, ele só foi sincero naquilo que está sentindo e falou: olha, eu tô focado, eu quero jogar, mas está difícil e é completamente normal. Na minha visão é natural. É natural. Difícil mesmo. Ok, seria melhor não ter falado? Eu concordo, mas assim, é um garoto de 18 anos, não vai esperar que ele vai falar tudo exatamente como se deveria. É algo, acho que também pegar leve com isso, ok, poderia não ter falado, mas não precisa também ser uma repercussão tão grande assim, questionar a postura dele. Acho que não é por aí. Também você tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque é completamente compreensível que esteja sendo difícil para ele focar por tudo que está acontecendo, sobretudo agora que ele vai enfrentar o futuro clube. Então é uma situação bastante complexa. É que o futebol é um campo minado, né? Se dá o azar do Palmeiras não passar com uma má atuação do rapaz, é o que mais vai se falar, infelizmente. As pessoas são cruéis nesse sentido. Então, sexta-feira, Palmeiras e Chelsea. É isso, galera. Chegou ao fim aí o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Bom, o Palmeiras tem um duelo aí já conhecido, né? Já foi a final de um Mundial no formato antigo, né? O Palmeiras foi eliminado, ficou no vice-campeonato, né? Pro Chelsea, naquela ocasião, né? Era um time diferente, era um Palmeiras diferente e também era um Chelsea diferente. Eu lembro que quem fez o gol na época foi o Lukaku, terceiro gol do Chelsea, a partida terminou 3-2. E agora é tudo diferente, galera. Vimos ontem aí, né? O Fluminense que eliminou a Inter de Milão, um time muito forte da Itália, da Europa, e mostrando que é totalmente possível o Palmeiras conseguir também fazer o mesmo feito, eliminando o Chelsea e indo à semifinal, né? Ou quarta de final, não semifinal, indo à semifinal do campeonato, né, galera? Bom, ontem também vimos aí que o Fluminense eliminou a Inter de Milão e que o Al Hilal eliminou, né, o Manchester City, um dos favoritos ao vencer a competição, na minha opinião. Um já foi, né, eliminado, um já caiu. O bom desses campeonatos é que nem sempre você precisa eliminar todos os favoritos, né? Pode acontecer de alguém eliminar os favoritos também, porque você não enfrenta todas as equipes. Foi o que aconteceu ontem e aconteceu duas vezes, né? O Fluminense eliminou a Inter favorita e o Al Hilal eliminou o Manchester City, que é favorito. E quem tá vivo continua, né? Assim como o Palmeiras. E o Fluminense são os únicos brasileiros aí que estão participando ainda desse campeonato sensacional, né? Genial essa ideia de criar uma Copa do Mundo de clubes. E vamos torcer para que daqui a 4 anos tenha de novo. E que os times brasileiros cheguem cada vez mais fortes. O Palmeiras também, é claro. E é isso, galera. O Al Hilal, né, é um time que não é da Europa, mas tem muito dinheiro até, mais até do que gigantes da Europa aí, né? Por conta da origem do dinheiro. E é isso, galera. Vamos aí continuar firme. O Palmeiras está vivo. O Palmeiras tem chances de chegar longe. Já está chegando longe, né? Já assim como o Fluminense, os brasileiros foram mais longe, né? Os favoritos aí mais longe aí, que era Palmeiras e tal.
ou melhor, porque era o Flamengo, já foi eliminado. E o Palmeiras está vivo, galera. Quero saber de vocês o que vocês acham desse duelo aí, né? Vemos aí que o Estevão vai enfrentar o seu próximo clube. O Estevão já é jogador do Chelsea, só está esperando acabar esse torneio. E vai se mudar para Londres para jogar no time inglês, galera. Quero saber de vocês, deixe a opinião de vocês no comentário sobre essa partida, se você acredita nas possibilidades e chances que o Palmeiras tem de eliminar o Chelsea, né? Vimos que o Flamengo ganhou o Chelsea, ganhou bem, né? Então eu creio que o Palmeiras também tem totais condições de repetir aí a dose, eliminando os Blues, né? Que é o time inglês do Chelsea. É isso, galera. Chegou ao fim do conteúdo. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque aqui no nosso canal você vai sempre encontrar os melhores conteúdos falando do Palmeiras. Tamo junto, galera, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!